Olá, boa tarde. É um prazer estar mais uma vez aqui falando com você, que tem me dado atenção. Este é um canal que leva uma palavra de vida. Eu tenho tido o propósito aqui de trazer palavras que alimentem a sua alma, que tirem você de uma vida de pecado e que levem você para o caminho estreito, que é o caminho que leva para o céu. Hoje eu senti de falar com você de um dos profetas menores, o profeta Daniel. É, Daniel, ele foi um grande homem de Deus. E eu quero ressaltar aqui um versículo no capítulo 1 que diz assim, ó, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A gente consegue, assim, perceber que nós estamos vivendo em um mundo corrompido, né? É muito difícil a gente estar hoje no mundo e não se corromper, não se misturar, né? É muito difícil a gente sentar, por exemplo, numa roda e acabar não participando das conversas que acabam corrompendo a nossa alma. E Daniel fez essa escolha, não se contaminar. O diabo, ele atua da seguinte maneira: ele não vai entrando de uma vez na sua vida. Ele coloca que nem quando vai rachar lenha, foi assim que eu aprendi. Ele coloca uma cunha pequenininha, né? E aí ele vai batendo até essa lenha rachar. Assim é o inimigo. Ele vai corroendo pelas beiradas. Lá no livro de Provérbios está escrito que são as pequenas raposas que corroem as vinhas. É assim que ele faz. São pequenos detalhes que a gente acha que não tem nada a ver, que vão acabando tirando a nossa santidade e nos afastando de Deus. Aquelas coisas que a gente acha que não tem nada a ver, vai corroendo a nossa espiritualidade, a nossa santidade. E Daniel assentou isso no coração dele, de não se contaminar com as coisas do rei. Não bebia vinho, não comia carne sacrificada. E ele, quando chegou, né, conversando lá com o, o, o chefe lá, ele chegou no final, ele conversando falou, o chefe falou com ele, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez uma pergunta, fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Olha, lá no livro de Provérbios, bem no início dos capítulos, está dizendo o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Daniel, ele era temente a Deus. Ele temia a um Deus vivo, né? Tanto que ele foi lançado na cova dos leões e não foi comido pelos leões, né? Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente e o quarto homem estava lá para os livrar na fornalha. Não livrou da fornalha, os livrou na fornalha. Daniel também não foi livrado da cova dos leões, ele foi livrado na cova dos leões, né? Ele não foi comido lá. Então, veja, às vezes a gente fica pensando assim, que Deus vai livrar a gente de algum problema. Não, Deus nos livra no problema. Ontem eu coloquei lá, às vezes a gente está passando por alguma tribulação muito grande e a gente pensa que a gente vai ser livrado daquele problema. Às vezes não, Deus quer nos dar sabedoria para administrar o problema. E aí, o que a gente tem que fazer? Resolver um problema de cada vez. Deus dá sabedoria. Agora lembra,
o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Creia nesta palavra, para que isto venha à sua vida, para que a sabedoria do Senhor venha à sua vida, tem que ter o temor do Senhor, né? Daniel não se contaminou. Muita gente acha assim, não, mas eu estou enriquecendo, eu tô bem, né? Eu tô bem. Tem muita gente, como eu disse no outro vídeo, tem gente perdida na casa do Pai. No grande dia, Deus vai falar, ele vai falar assim, eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai falar lá no grande dia, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, né? Porque ele sabe muito bem onde está o seu coração. É onde está o seu coração, é que está o seu tesouro. Lembra que eu falei que do seu coração é que vem o seu bom tesouro? Pois é. Se você faz o bem para o outro, você está tirando do seu bom tesouro o que você está fazendo para o outro. Se você faz o mal para o outro, você está tirando do seu mau tesouro o que você está fazendo para o outro. Então, se você está contaminado, né, com as coisas do mal, com aquilo que não provém de Deus, com aquilo que não agrada a Deus, eu posso ler para vocês aqui quais são as obras da carne que está escrita lá em Gálatas, no livro de Gálatas, e aí você vai entender que o que Gálatas está falando no capítulo 5, né, pouquinho antes dos frutos do Espírito, ele fala sobre os frutos da carne. Porque as obras da carne são manifestas, né? As quais são prostituição. Prostituição não quer dizer só aquela mulher que está lá na esquina ou que está lá no prostíbulo, não. Prostituição é o sexo fora do casamento, tá? Impureza, lascívia, idolatria, tá? Feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem faz essas coisas está contaminado, está completamente o inverso de Daniel. Está completamente no caminho oposto de Daniel, que decidiu, optou em não se contaminar. Então são escolhas. Alguém uma vez falou assim para mim, nossa mãe, as suas palavras são muito duras. Eu fui chamada para ser atalaia. Se eu não falar, Deus vai cobrar de mim o que eu não falar. Eu não fui chamada para ficar agradando o ouvido das pessoas. Eu fui chamada para falar a verdade. Infelizmente, eu fui perseguida por isso. Dentro da igreja. Recebendo recados de cima do púlpito porque eu falo a verdade. Porque eu falo o que eu tenho que falar. Eu sinto muito. Eu lamento. Azar de quem não quer se consertar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou dizendo o que está escrito na palavra. Acredita e segue a palavra quem quer. No grande dia, a gente vai ver quem estava certo e quem estava errado. Não é? Não dá para você rasgar um pedaço da Bíblia, acreditar num pedaço dela e no outro não. Eu vou aceitar só aquilo que é bom para mim. Aquilo que não dá, eu jogo fora. Não é assim que funciona. Ou eu acredito nela piamente ou eu não acredito, né? E é o que eu falei para você, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E quanto mais eu fui conhecendo, mais ela foi me libertando de muitas coisas. Hoje eu não me sinto mais escrava do pecado, né? Quando eu percebo que o inimigo está me engodando, armando laços, eu imediatamente me conserto.
Falei, opa, esse caminho aqui não é para mim. Estou indo em direção contrária, oposta ao que Deus me ensinou, ao que Deus requer de mim. E isso é o que a gente tem que fazer, não é? Nós temos que mudar de direção se a gente estiver indo para o lado errado. Mudar, converter, consertar o nosso caminho, para a gente poder ter paz no nosso coração. A Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. As pessoas nos observam, né? Eu já fui muito julgada pelo meu modo de ser. Já fui muito julgada pela minha forma de falar, né? Já fui muito perseguida por ser crente, né? A minha posição de crente. E as pessoas misturam também a minha profissão com a minha fé. Mistura tudo, sabe? Eu sou uma professora durona. Aí mistura porque eu sou crente, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas, por, né, eu ser, aí misturam as coisas e me perseguem por isso também. Mas faz parte da vida. Eu vou ficar me lamentando, chorando por isso? Não. Mas eu não vou me contaminar. Não é? Aquilo que eu não concordo e não admito e não endosso, eu não vou compactuar de jeito nenhum. Não sou obrigada, não é? Agora pensa bem. Vamos imaginar que eu sou lá patrão, patroa eu tenho que ser legítima. Se eu tenho uma postura, né, cristã, eu tenho que ser legítima como cristã dentro da minha profissão. Não é porque eu sou cristã que eu também não vou ser legítima na minha profissão. Não, a minha conduta de cristã é a mesma, porque eu sou a mesma pessoa. Só que eu não confundo as duas coisas, não é? Eu não vou pegar a minha profissão e transformar um palanque de pregação. Não é isso. Mas a minha conduta, a minha índole, a minha personalidade, o meu caráter, ele é irredutível, ele é imutável, ele continua o mesmo. Entenda. Eu não vou transformar a minha sala de aula num palanque de igreja, num púlpito de igreja. Mas a minha personalidade, o meu caráter, a minha postura é de uma pessoa que crê numa palavra viva, certo? Num Deus vivo. Então, eu tenho que ser quem eu sou, né? Tenho que pagar os meus impostos, tenho que seguir em frente como uma cristã que eu sou, né? Não dá para eu dividir essa pessoa, porque eu sou uma só. Agora, tem pessoas que, né, é cristão, né, lá na igreja. Ah, mas lá no trabalho ele não é cristão. Ele é cristão quando lhe convém. Ele é cristão de vez em quando. Ele é cristão mais ou menos. Cuidado! Cuidado! Você está cercado por uma nuvem de testemunhas, observando a sua conduta, prestando atenção no que você está fazendo, vendo se você está sonegando impostos, vendo se você está fazendo tudo o que é certo, o que é errado. Preste atenção na sua conduta. Então isso é importante. A gente não pode professar que é cristão se a gente anda tudo errado. É caloteiro. Quando eu tô devendo, eu fico preocupada. Eu ligo para a pessoa, falo, olha, eu tô te devendo. Como é que eu faço? Quanto é que eu te devo? Eu fico preocupada, porque dever é muito ruim. É uma situação constrangedora. Eu fico lá, quanto é? Olha para mim. Vê aí, o que eu te devo? Fulano, eu não posso te dar tanto agora, posso te dar tanto depois. Porque é constrangedor você ter a sua conduta como cristão, ela vem primeiro. A sua responsabilidade, o seu nome, parece que vem primeiro assim, ó, é crente, é cristão. Então, se você não tomar cuidado com a sua identidade,
Né? Meu pai, essa semana, dia 14, fez 17 anos que ele foi embora, uma perda lamentável. Mas uma coisa que ele falava, que a gente tinha de mais importante, era o nosso nome. Da mesma forma, Deus. Deus, quando ele faz uma promessa, ele não está preocupado realmente com a promessa. Ele está zelando pelo nome dele, porque o nome dele foi empenhado. Ele zela pelo nome. Nós temos que zelar pelo nosso nome. Tem gente que anda de qualquer jeito aí, faz qualquer coisa, envergonha a cidade, envergonha o Estado, não está nem aí com o que está sendo falado da pessoa, não zela pelo nome. Não está nem aí. As pessoas estão vendo o que está sendo falado, está na boca do povo, e não está nem aí, não zela pelo nome. Nome que a gente tem de mais precioso. E eu tenho vergonha. Eu tenho muita vergonha. Se tem uma coisa que me chateia é quando falam calúnias a meu respeito, mentiras a meu respeito. Isso é muito triste. Porque eu prefiro que as pessoas venham perguntar para mim. Né? Vem conversar comigo. Fala comigo, pergunta para mim. É bem melhor. Né? Eu espero que essa palavra te ajude assim como está me ajudando, porque quando eu falo para você uma palavra, essa palavra está falando primeiro comigo. A palavra de Deus ela é assim, ela corta para cá e para lá. Então ela primeiro está me ajudando a ser melhor. Palavra de vida é isso. Ela ajuda primeiro aqui, para depois ela chegar aí. Ela primeiro falou comigo, para depois falar com você. Não adianta eu ficar querendo tirar o argueiro do seu olho se eu não tirar do meu, como foi a palavra de ontem. Eu primeiro limpo as escamas do meu para depois te ajudar a limpar o seu. Qualquer dia desse eu pretendo fazer uma palavra aqui, um estudo para as mulheres sobre o ministério feminino. E eu espero que eu tenha a sua audiência. Eu quero agradecer por você estar me assistindo, ok? Se essa palavra falar com você, apresenta para alguém, compartilhe, faça um comentário, fala alguma coisa aí para mim que você gostaria de ouvir. Muito obrigada. Deus te abençoe. Senhor, abençoa essa pessoa que está ouvindo, que a tua palavra venha florescer, dar frutos e que mais pessoas possam conhecer a tua palavra através deste canal. Pai, que a sua palavra diz, né? Dê de graça aquilo que você recebe de graça. Que mais pessoas possam, meu Deus, ser alcançadas por esta palavra, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz e bem.